Mais uma vez reunidos aqui, né? Que maravilha. Mais um episódio do Pode Ser Agro. Momento de reflexão, de rever os amigos. Momento de felicidade. Felicidade é aquele momento que você não quer que acabe, né? Isso, que dure mais um pouquinho. E por isso que a gente tem tanta dificuldade em terminar os podcasts, né? Que é muito feliz. Então, meus amigos, Muito bom, vamos muito bom. mais uma vez aqui. Sucesso. E vamos instigar essa turma que está aí nos assistindo, que está junto conosco, sobre empreendedorismo. Uma palavra muito falada, muito praticada, mas pouco conhecida na minha visão. Né? Empreender não quer dizer somente abrir uma empresa, tem várias formas de empreendimentos, né? Então, nosso podcast hoje é por que empreender é necessário? E nós discutimos até se não seria vital, né? Mas qual a necessidade de sermos empreendedores na vida? O que vocês acham? Ricardo, o que você acha? Empreender, para mim, é acreditar em si mesmo. É acreditar que você é capaz. É acreditar que aquilo que você projetou, pensou, conversou com as pessoas que você confia, que você gosta, falou, olha, eu quero fazer isso. Né? Você falou muito bem, empreender não é construir uma empresa, não é construir paredes, não é construir uma fábrica. O melhor empreendimento que você pode fazer na sua vida é em você. Né? O melhor e maior empreendimento é você investir, empreender em você. Então, para mim, empreender é acreditar em você. Boa. E o que você, o Walt Disney, né, falava que o que você sonha, você é capaz de fazer, né, se você quiser. E se você empreender, né, empreender é querer fazer aquilo que você deseja. Infelizmente, até para o mal, né? Exato. Né? Tem muita gente que empreende para o mal. Eu vou montar uma quadrilha de assaltar banco. Ele está empreendendo. Não podemos negar isso. Né? Ele está empreendendo. Ele tem que planejar, ele tem que juntar os companheiros que têm o mesmo foco, a mesma afinidade, o mesmo desejo. Então, empreender é isso. Imagina o trabalho que deve dar para um bando, aí, uma turma de gente que fala, vamos assaltar um carro forte na rodovia. Nós vemos aí de vez em quando o que eles fazem. Aquilo é um empreendimento, aquilo é empreender. Infelizmente, para o mal, né? Agora, o certo, o correto, o bonito, né? O que faz bem é empreender para o bem. Uhum. Empreender para produzir algo para si e para o outro e para o próximo. Então, empreender é acreditar em você mesmo. Muito bom. Sérgio. Eu ainda quero contribuir com essa colocação perfeita do Ricardo, né? Que empreender, para mim, primeiro, além de acreditar em nós próprios, é acreditar nas pessoas que estão à nossa volta, que aquilo vai ter um retorno não somente para o meu investimento, meu fluxo de caixa, mas que aquilo vai voltar com benefícios para a situação, para o entorno de onde eu estou. E eu acredito também que além da gente ter, como é o que nós estamos fazendo com o nosso Pode Ser Agro, né? Um empreendedorismo nosso, né? Nós acreditamos, eu acredito tanto nos meus amigos Valias, no Ricardo que está aqui, eu tenho certeza que nós vamos trabalhar forte para isso, para que uma hora isso se torne a maior verdade que nós todos acreditamos. Mas eu acredito nisso, que é o que o Ricardo falou. Por isso eu deposito aqui a minha contribuição, confiando que quem está comigo. Então, empreender também, para mim, essa palavra não pode estar totalmente desconectada. Eu não estudei para ver se ela tem uma raiz aí de aprender. Se você olhar empreender, ele está muito próximo de aprender. E hoje é talvez o maior gargalo das equipes, das pessoas, né? Continuar aprendendo constantemente. Hoje nós se falamos em educação continuada. Isso não deixa de ser um empreendedorismo. Muito. Em cultura,
em hábitos bons, em pensamentos bons, em livros, em podcast, em bons programas, né? Então, assim, às vezes quando a gente fala disso, né, a gente ouve, né, e o Ricardo pode até comentar de várias partes do pessoal de corte, valias do pessoal de leite, ou o pessoal do agronegócio de grãos, ou do monogasco, de algumas outras empresas ligadas no agro aí, né? Empreender, às vezes, é se colocar em movimento para conquistar algo que a gente ainda não sabe, mas que nós sabemos que quem já viveu isso pode nos dar um monte de pista. Né? Então, uma das grandes coisas do agronegócio, das pessoas inteligentes do agronegócio, e não importa se você é um empresário da cana, do café ou do algodão, se você quiser entrar no negócio do carne ou leite ou lã, seja onde for, você conhece os caminhos. E nós vamos passar por eles aqui, dando alguns toques sobre como é necessário empreender, porque a mesmice de hoje não vai te levar a te manter vivo daqui a 2, 3 anos. Então você precisa crescer, você precisa melhorar o seu negócio, você melhorar a maneira como as pessoas estão no seu negócio. Todo dia nós precisamos empreender de uma forma diferente, seja no meu aprendizado próprio, do meu time, da minha empresa. Eu acho que é com essa visão que eu acho que é necessário empreender. Se amanhã eu for o mesmo Sérgio, o mesmo Ricardo, o mesmo Valias de ontem, eu não empreendi nada, possivelmente eu piorei, porque todo mundo está melhorando, ou na grande maioria. Se você está parado, estacionado, não precisa nem dar ré, amigão, você já está ficando para trás. Essa é a minha visão, por que é tão importante o empreendedorismo. Boa. Né? Porque o mundo vai e você está parado. Exatamente. Exatamente. E o espírito empreendedor, na minha visão, ele é um espírito inquieto, ele é um espírito insatisfeito. Né? Ele fala assim, puxa vida, hoje tá bom, mas e amanhã? O que a gente pode fazer de melhor? Né? E a gente vê o empreendedorismo, desde empreendedorismo interno nas empresas, né? Eu enxergo que eu posso melhorar um processo, que eu posso levar uma ideia, que eu posso criar um produto, vários produtos que empresas que eu trabalhei foram criados, né, as ideias vieram de pessoas que não eram envolvidas diretamente em desenvolvimento de produto, né, e quando uma solução sai lá do cliente e chega, ela é muito mais forte do que a gente tentar empurrar uma coisa, né? Então era um empreendedorismo interno muito bom de perceber o que o mercado estava precisando. Vários processos, empresas são melhorados por empreendedorismo interno. E o próprio produtor, o próprio dono da terra, né? Ele sair de uma atividade ou ele trazer outra atividade é um empreendedorismo interno dele e que gera muito medo, né? Ricardo tocou nesse assunto aqui. Por que as pessoas têm tanto medo em sair do que elas fazem e fazer algo diferente, né? Tá todo mundo falando de integração lavoura-pecuária, né? De a soja entrando para o Brasil inteiro, né? O desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento genético das plantas no Brasil permitindo, né, a reação do trigo, uma coisa fantástica, né? Na pandemia vai faltar trigo. Nossa. Né? A Embrapa sai e consegue produzir variedades agora, melhores, né? O arroz. Então a gente viajando aí pelo Brasil, né, vendo tanta diversidade de cultura, né? Por que alguns são mais ditos arrojados e enfrentam o desafio e por que outros não? Né? Isso se traduz em empreendedorismo, Ricardo? Sem dúvida nenhuma. O empreendedorismo começa aqui, né? Na mente. Aquilo que você não idealiza, que você não parte. Você falou que eu comentei e foi uma experiência que me trouxe esse raciocínio, sabe? Eu estava viajando com mais 2 amigos e um deles parou num cliente e esse cliente é do grão, muito especializado em grão, bom, né? Porque grande, o pessoal é muito eficiente. Com armazéns grandes, com pivô, né? Comercializa grãos, compra grãos, tudo. E ele queria montar um confinamento. E aí nós fomos lá explicar para ele que o processo era igualzinho do que ele montou o grão, com as particularidades do confinamento. Uma das perguntas que eu fiz para ele foi o seguinte: quando o senhor foi fazer esse projeto aqui dos armazéns,
O senhor chegou e chamou um tantão de pedreiro, começou a construir do nada, assim, não, vamos fazer um armazém, acho que vamos fazer aqui mesmo, aqui tá bom, aqui vamos fazer aqui. Não, Ricardo, como é que o senhor fez? Nossa senhora, eu visitei muito armazém, eu anotava e tal, e conversava, eu até fiz uma brincadeira com ele, falei, olha, quando o senhor chegar numa pessoa, não pergunte para ele o que ele fez de errado, tá? Pergunta para ele o que ele faria de diferente. É a mesma pergunta com conotação, né? Aí ele falando que fez o projeto, que visitou muito, falei, o que o senhor está querendo fazer no confinamento é a mesma coisa. Primeiro passo do senhor agora é ir visitar projetos que deram certo e que deu errado. Né? É chegar lá e falar, escuta, o que o senhor não faria no que está aqui? Rapaz, essa cerca aqui desse jeito eu não faria nunca. Então você já sabe que aquilo lá que você foi copiar, aprender, ver, aquela cerca que a dele está errada, você não vai fazer na sua. Então a importância do projeto é primeiro entender do que você vai fazer. Empreender é isso. É buscar ajuda, né? É visitar, é conhecer. Se eu for montar uma fazenda de leite hoje, onde é que eu tenho que ir, Vanessa? Colorado. Né? Mas e se a minha fazenda for pequenininha, né? Eu vou tirar 1.000 litros de leite, eu, minha esposa, minhas 2 filhas, eu vou aprender alguma coisa lá na Colorado? Muito. Vai. Muito. Não, mas a Colorado está muito fora do meu pensamento. Não, você vai lá, vai aprender, vai empreender, né? Aprender e empreender o que funciona aqui. Você não vai fazer o barracão que tem, mas muita coisa você vai aprender. Então, empreender é empreender em si. Eu acho que primeiro é na gente. E tanto é que os homens de coragem, né, fizeram empreendimentos monstruosos que abriram os Tocantins da vida, o Pará da vida, né? Eu tenho uma história muito bonita de empreendedorismo, que é do Bernardo Sayão. Eu sempre admirei muito o Bernardo Sayão. E o Bernardo Sayão abriu a Belém Brasília, né? Diz que era um homem de um empreendedorismo, Juscelino Kubitschek, era um grande admirador de Bernardo Sayão. E por força do destino, a própria floresta o levou, né? Ele morreu descansando debaixo de uma árvore, o galho caiu na cabeça dele, mas era um grande, literalmente grande 2 vezes, porque ele era um homem de 2 metros de altura. Então, empreender é isso. É coragem de fazê-lo. E, claro, estudo, né? Quem planeja, às vezes ele pode perder o time, né? Eu vou fazer um confinamento, o ciclo entrou na baixa, você entrou na baixa do ciclo. Pô, esse trem não presta. Não, querido. Não é que não presta. Você não olhou o ciclo, você não fez um estudo. Você tinha que ter entrado aqui, né? Você tinha que ter entrado em 2024. Você está entrando em 2027, a coisa muda. Né? Então, é o time também. O empreendimento tem o time dele. Eu acho que o empreendedorismo ele tem que aliar o conhecimento à ação. Né? E no agro, nós temos um atalho imenso que o Ricardo tocou nele, eu quero reforçar. As propriedades são abertas à visitação. Quando a gente trabalha numa empresa urbana, né, você não vai lá perguntar para o seu concorrente o que ele está fazendo. Tem uma fábrica de sapato, vou visitar. Né? Não vai entrar. Né? E nós, talvez pela cultura, né, e nós somos abertos. Né? Se o Sérgio abrir a porteira da Colorado e falar assim, pode vir, ele não trabalha mais, ele fica só lá. Hoje nós estamos vendo fazendas que estão tentando diminuir, né? Exato. Hoje a gente já vê placas na entrada, hora marcada, por favor, né? Mas essa é uma abertura. E esse é um atalho absurdo, né? Porque a informação, o erro do outro, tá exposto. Ele vai falar. Ele vai falar. Né? E o acerto também. Isso. E ele está ajudando um concorrente, em última análise. Se eu estou entregando mais produto no mercado, eu estou forçando, né, a oferta e pode não ter demanda. Né? Então isso é fantástico no agronegócio. É uma né? característica muito troca, bacana. Eu participei de reunião de um grupo da minha cidade que tinha ido morar no interior de São Paulo, em Tupã, começaram a produzir... plantar seringueira, produzir borracha, e eles incentivando. Gente, o negócio é bom, entra nisso. Né? Puxa, não é o que a gente vê no meio urbano. Ah, não, tô ganhando dinheiro aqui em alguma coisa. Ô, Sérgio, Ricardo, vem cá. Sejam meus concorrentes. Rapaz, né? Então, isso é ouro. O pão do outro queimar, né? Mas isso é um ouro, né, que a gente tem e não usa muitas vezes. Usa pouco e muitas das vezes usa mal. Porque você vai visitar uma fazenda e acaba sendo uma visita festiva, né? De encontros, e não uma visita de pesquisa, de aprendizado, focado naquilo. Sabe, Ricardo, eu vou até comentar uma coisa que eu queria ajudar todo mundo que nos ouve e nos assiste, né? Eu vejo muito problema, inclusive na nossa fazenda, que a gente recebe muita visita.
Tem pessoas que às vezes vão nos visitar não para aprender para ele, para que ele possa empreender. Ele vai lá para ver tudo que nós fizemos de errado para poder apontar os erros. Então eu vejo muita gente... tem muita gente que não consegue fazer o dia dele valer a pena. Nem o dele, nem o meu. Poxa. Então, olha como o agro tem capacidade. Eu, quando vou fazer uma visita, né, e eu tenho o prazer de visitar muitas fazendas, cara, eu foco para ver o que aquilo ali pode trazer de bom para o meu negócio, para o negócio da nossa empresa. Erro todos nós temos, e nós temos erros clássicos lá na fazenda, né? Quem nos visita lá conhece algumas histórias bem. Eu faço questão de contar as coisas que eu não faria. Agora, aquilo para mim não foi um erro. Foi algo que eu não conhecia, nós não conhecíamos e nós tivemos que começar a fazer e agora a gente faria diferente, que é o que você comentou. Então eu acho que nós temos que ter muito cuidado nesse empreendedorismo para a gente focar o nosso tempo em valorizar o crescimento da nossa empresa e se puder ajudar quem a gente visita, é boa. Mas tem gente que só procura defeito ao invés de procurar oportunidades de fazer melhor. E é incrível isso. Então, nós aqui queríamos dividir com vocês, além da gente poder conhecer pessoas no empreendedorismo, nós podemos conhecer processos que deram ou não certo. Nós podemos conhecer processos que precisam ser melhorados, que teriam dado certo. Nós podemos conhecer maneiras mais diferentes de construir algo, gastando menos para ter mais rendimento. Né? Então, assim, cara, tem muita coisa. E que você falou, né? E o Valias também trouxe. O agro é muito aberto, né? Cara, eu nunca tive numa fazenda que eu procurasse uma informação e o cara dissesse assim para mim, olha, isso eu não posso falar. Né? Fala-se. Se fala. Abre. Fala bem ou fala mal, fala que gostou ou não gostou de tal produto, mas nós falamos, né? Então eu acho que uma maneira legal da gente ajudar você a empreender é, primeira coisa, sente num carro, viaje, visite, ande, depois volte, sente numa mesa como essa, faça 1, 2, 3, várias plantas, tenha coragem de rasgar e jogar fora, de fazer a nova. E quando você achar que ela está pronta, divida aquilo com as pessoas que trabalham aí com você e veja o que elas vão dizer daquilo. Compartilhe com o seu time o seu projeto. E ouça, escute, entenda. Volte para a mesa de novo e vê se o que eles vão dizer não faça sentido. Acho que esse aprendizado contínuo vai fazer com que o seu time embarque no seu projeto. E a chance de sucesso, aí ela é real. Então não queira ser o dono da verdade, porque na realidade quem vai construir esse confinamento, Ricardo, ou uma fazenda de suínos ou de aves, são as pessoas que trabalham todo dia. Se você não levar em conta, e eu não estou dizendo para você ser o líder democrático bonzinho, eu gosto sempre de falar isso, mas leve em conta a ideia das pessoas, porque elas é que fazem o negócio acontecer. Porque são as pessoas que fazem o sucesso, Perfeito. Só que são as pessoas também que Elas levam que ao vão pra lá. fracasso. Isso aí. Então, um bom empreendedorismo é aquele que compartilha ideias com o seu time para que elas embarquem no seu sonho, para que tenha aquele brilho no olhar. E aí as pessoas caem para dentro. Então, o empreendedorismo, onde o dono só põe dinheiro, não tem sucesso. As pessoas precisam comprar essa ideia e construir ele junto. Acho que essa é a receita que eu digo que tem a menor chance de fracasso. Ou de falha. Não sei se a palavra fracasso não é muito pesada. Porque a gente nunca fracassa. A gente aprende uma maneira diferente de fazer algo que não deu certo. Isso aí. Já evitamos esse caminho, né, Valias? Olha que interessante. Segura aí, Valéria, só para me dar um exemplo, só um exemplo curto disso aqui. Eu construí minha casa e 50, 60 metros da minha casa eu fiz um quiosque. Aí minha irmã, que é arquiteta, me ajudou. Eu falei, Raquel, eu vou fazer uma calçada aqui, ó. Ela falou assim, não faz não. Eu falei, mas por quê? Ela falou, espera a calçada construir primeiro. Eu falei, mas como que ela vai construir sozinha? Ela falou, você vai ver por onde as pessoas vão passar. Famoso trieiro. Por onde as pessoas passarem, esse é o caminho. Você constrói a calçada. Exato, boa. Boa. Interessante isso. As vacas nos ensinam isso, né, Sérgio? É muito, muito trieiro. E o Sérgio falou um negócio aqui que para mim é uma pérola. Né? Quem é o impactado? Quem que vai estar lá na operação? Né? Eu me lembrei, não sei se vocês se lembram, o trator teve lâmina traseira antes de ter a lâmina dianteira. O trator de lâmina dianteira era o trator de esteira, os tratores maiores. Né?
E um dia, conversando com uma pessoa, um tratorista, ele falou assim, essa semana eu tô num serviço ruim demais, Eduardo. Eu tô na limpeza de curral de gado de leite com lâmina traseira. Ele falou, eu passo o dia virado, olhando para trás, dirigindo, né? Eu falei, puxa, cara, por que tem uma lâmina traseira? Né? Ah, porque já tem o engate ali, já tá tudo do hidráulico ali, fácil. É mais fácil, né? Mas e aquele cara ali? O serviço dele vai ficar bem feito? Você já pensou 8 horas em cima, dando ré num carro sem espelho? Né? Então, assim, quando a gente traz as pessoas, a gente tem surpresas absurdas, que isso é empreendedorismo interno. Ó, faz uma curva aqui, ó, isso aqui, essa parede é quadrada, é um bico, vaca vai bater aqui, ou, né, qualquer coisa. Então, isso também é coragem, né, Sérgio? É sair da vaidade, né, que muitas vezes não é nem percebida, né, que eu já contei em podcast, eu já ouvi um proprietário falando pro funcionário assim, não, você não tem que pensar, quem pensa que sou eu, você tem só que fazer. Eu já escutei um patrão meu falou pra mim. Eu já ouvi isso. Eu não quero gente que pensa, eu quero gente que ande, que faça, que me obedeça. Então, cara, puxa, o que acontece nesse tipo de gestão? Os cooperadores empreendedores vão embora. Vão embora, que não é meu lugar. Então perde os melhores cooperadores pro vizinho e fica com a bucha na mão, né? Vamos falar rasgado, né? Que é o cara que não é empreendedor interno. Ele vai ficar ali cumprindo ordem, né? E vai sucumbir junto com o produtor, junto com o patrão. Eu posso dar um exemplo do empreendedorismo que as pessoas não entendem que é empreendedorismo e eu vou dividir com vocês aqui. Queria até que vocês discordassem ou concordassem. Investir na formação e na construção dos seus colaboradores é talvez o maior ganho de empreendedorismo que uma empresa pode ter. Construir, olha a palavra que eu estou dizendo, não é importar. Eu não estou dizendo que quando você precisa de um funcionário você não pode contratar alguém de outro estado. Mas construir aquilo que antes nós chamávamos de mão de obra, que hoje nós chamamos de cooperadores, né? Eu acho que é muito mais assertivo. É talvez um dos maiores empreendedores que traz o maior retorno, porque quando você tem um time alinhado, que se desenvolve, que cresce, que dá palpite, que não concorda, que com educação tem coragem de dizer as coisas que não estão funcionando na sua gestão, na sua liderança, na minha maneira de pensar. E eu, às vezes, fico surpreso como as pessoas me contestam e eu falo, que alegria, porque eu sei que nós montamos um time, porque os caras não engolem isso de goela abaixo. Muitas das opiniões que a gente faz lá, você fala, pô, bicho, parabéns por você ter me dado essa ideia. Porque eu não teria pensado tão bem. Sabe por quê? Porque ele é que faz, ele é que realiza. Então, ele tem que ser ouvido. Então, eu queria só deixar claro, porque quando a gente fala em empreendedorismo, sabe, Ricardo? Muita gente, às vezes, pensa em financiamento do Sicredi, do Sicob, do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú. Eu queria só dizer para vocês que empreender é montar uma evolução, porque as pessoas não ficam em times que não empreendem. Seja num time de futebol... Bom jogador não fica no time não ruim. Seja num time de agricultura, de precisão, de borracha, de café. Ou seja, a coisa está evoluindo. De novo eu volto. Se você, a passar do tempo, estiver no mesmo lugar, você está andando para trás, porque todo mundo foi, só você que não foi. Então nós precisamos ter coragem de empreender, não só com dinheiro, mas também com melhoria no ambiente, na comunicação, desenvolvimento, numa boa reunião. Cara, ritual, né? Nós já falamos no nosso podcast, volta lá, ouve lá o podcast, nós falamos sobre reunião e rituais. Ritual. Cara, é riquíssimo. Se a gente puder fazer, aquilo é um investimento, aquilo é um empreender em uma boa reunião. Nós dois tivemos uma experiência, eu trouxe um casal de pecuaristas de leite em Goiás, para visitar a Colorado, né? Nossos amigos, né? O Bolão e a Valéria. Sim. Você lembra quem que eles trouxeram com eles? Lembro. O veterinário e o gerente da fazenda. Isso é uma observação que eu faço. E isso é empreender, né? Eles empreenderam nos Lembrando que ele nunca tinha saído de lá. Você viu as fotos ontem? Quem é que estava lá recebendo o top 100? Os dois de novo. Né? Então vai aqui o nosso... Parabéns para os nossos amigos, né? O Bolão, o Rinaldo e a Valéria. Orizona destacando o mundo. Quantos pecuaristas, empresários, vão
em eventos e levam os seus A colaboradores. maior parte deles tem medo de levar o seu gerente, com que, medo de Sérgio? perder o gerente. E é ali que eles perdem, né? O Henrique hoje é um cara super antenado. A gente tem o prazer de conversar ainda em alguns momentos com ele. Mas assim, eles fizeram um investimento. Eles estão empreendendo não só na construção dos barracões, de sala de ordenha, mas estão empreendendo no seu time. Quem mais tem que saber daquilo lá? É eles. Então vou investir neles, na capacitação, no aprendizado, na visão deles. Quantos? E olha o que o Sérgio falou, por medo. Não vou levar meu colaborador, meu gerente, não chega lá, tem muito pecuarista, o pecuarista vai me tomar. Meu amigo, vou falar uma coisa para você, se tomaram, é porque não estava bambo, estava solto, né? Sabe por que existe cerca em pasto? Porque o pasto do lado de lá da cerca é melhor, né? Porque senão a vaca não passa na cerca. Se o pasto aqui está ótimo, ela vai passar para lá para quê? Né? Então é interessante isso. E tem um outro ponto, né? Nós discutimos em outro podcast exatamente isso aqui, e tem outro ponto que eu tenho percebido. Muitas vezes os proprietários mandam alguém da equipe, mas eles não vão. E lascou. Empreendedorismo turno. Sabe? Então fala assim, não, vai lá. fechou, né? Vai lá e me Não fala. Vai lá e me fala o que você viu. Então perde uma oportunidade absurda de aprendizado e de alinhamento. Né? De alinhamento. Por quê? É o momento fora do estresse da propriedade, né? Fora da rotina. Tá todo mundo enxergando. A gente não vai visitar quem não é um bom exemplo, né? Então eu quero ir num cara que é melhor do que eu. Claro. Vou numa propriedade melhor do que a minha, que está indo melhor naquele Pela setor. lógica é por aí, né? E aí eu chego lá com o meu cooperador e a gente tem a oportunidade de alinhamento, tá vendo? E voltar, porque o rico, Sérgio, é muito rico ir visitar, mas a volta, que a discussão do que nós vimos é fantástico. Né? É o momento de colocar na mesa, né? O que eu percebi, que eu não tive oportunidade de falar lá, é o momento de alinhamento. Você está me dizendo que o 70, 20 e 10 está dentro da sua Exatamente, conversa? mas Legal, tá. né? Essa é a hora dos 70, voltar discutindo para ação, né? Exatamente. É hora de fazer aquilo valer a pena. Né? E falar assim, puxa vida, será que aquilo ali da Colorado vai funcionar lá? Então, assim, eu sou o patrão no caso, puxa vida, eu vou tomar a decisão, mas o que o meu cooperador está pensando? O que ele capturou de diferente? Né? Ele vai falar assim, não, ele pode chegar e falar assim, não vai funcionar lá. E tem muita coisa que não funcionou mesmo, né? E eu vi que muitas coisas eles conseguiram implementar e a coisa andou. Eu acho que é isso que é legal. E eu faço isso toda hora que eu visito uma fazenda. Acabamos de vir do Paraná agora. Aprendemos demais com as pessoas que nos recebem lá. Sem dúvida. Você tem que ter coragem de pegar os seus líderes, colocar num carro e falar, vai lá visitar as fazendas dos outros pra vocês verem tudo que vocês... Porque os caras vão vir falando um monte de coisa. Pô, lá eles têm isso, eu não tenho. Falou, realmente nós não temos. Dói, Claro. mas você cresce. Claro. Aí volta naquela conversinha nossa lá. Cara, é legal saber que a gente não pode ter tudo, mas nós temos que fazer mais com o que a gente tem. Exatamente. É bem por aí. Empreender é isso, né? Construir uma história em cima do que eu posso dominar e do que eu posso manipular do jeito bom, manipular as coisas para que elas sejam mais organizadas. Né? Às vezes, eu acho que a gente joga fora muito conhecimento só porque aquilo foi vindo das nossas pessoas que nasceram e cresceram dentro da nossa propriedade. E é talvez a universidade mais rica que existe dentro de uma propriedade de gado de corte, gado de leite, grãos, sei lá o que for. O que é que nós construímos aqui como cultura? Perfeito. Qual a cultura que nós temos aqui? O que as pessoas daqui valorizam como empreendedorismo? É somente um barracão bonito? É um trator novo? Combinado? As pessoas sabem exatamente para onde é que a gente quer ir, o que a gente está construindo. Vira e mexe, a gente volta na cultura, né? Não tem como Cultura sair dela. Não tem como. É porque ela está dentro de você. Né? A cultura é algo que não está na parede, colado em quadrinho de missão, visão e valores. Né? Ela está ali, né? Eu entranhada no dia a canso de dia ver entre as isso pessoas. aí pregado em tudo quanto é lugar, que você conversa com a faxineira do escritório e fala, esquece, amigão, isso aqui é só Balela. pro patrão. Exatamente. É só no papel aí. Exato, Tá só pregado na parede aí. Exato. E é interessante, né? A cultura se traduz nos motivos pelos quais as pessoas são contratadas e demitidas, elogiadas ou não, né? Corrigidas. A cultura é quem está liderando.
Né? Então pode estar na parede uma coisa linda que foi escrito por uma Falcone. pessoa lá atrás ou pelo professor Falcone que não acontece, né? E o empreendedorismo, gente, também, eu penso que é aproveitar a oportunidade. Né? Eu trabalhei numa empresa, o Ricardo também, trabalhamos na Cargill, o Sérgio conhece. Sim. Né? Então, assim, a história daquela empresa inspira o empreendedorismo. Era um silo de recepção de milho, né? E do silo tinha que fazer pré-limpeza, tinha resíduo. Se eu tenho silo e eu tenho resíduo, vamos produzir ração. Se eu tenho silo e tenho ração, por que não ter o boi e confinar? Né? Se eu tenho o empreendedorismo é uma corrente, né? Eu tenho a ração. Outras, e outras. É uma cultura. Empreendedorismo é cultura. É também. Cultura. É também. Né? Porque quando a gente chega, a gente percebe as pessoas. E não tem nada errado. Quem não quer ser o empreendedor como a gente conhece, de abrir, de fazer outras coisas, né? Cara, mas eu acho que tem muito do Mindset também, que é um livro ótimo, né? O Mindset Crescimento, o Mindset Fixo. Já presenteamos ele aqui, né? Já. E tem pessoas que... Acho que até o primeiro. E eu não acredito que a pessoa não possa ser empreendedor. Todos mesmo quem tem o mindset fixo. Eu acho que sair da cama de manhã é um ato de empreendedorismo, verdade. Eu fui... Tem gente que não consegue. Eu fui numa palestra 2 semanas atrás do Paulo Guedes, lá em Goiânia. Até parabenizar meus amigos do João Domingos Advogados, que levou ele lá. E lotou o auditório, tinha 2.000 pessoas. E ele deu um exemplo tão claro de empreendedorismo, me vem à mente agora. Ele falando do capitalismo, né? Que o capitalismo é visto de uma forma errada. Não é capitalismo, é crescimento econômico e tal. Ele falou, vocês vejam bem, aqui em Goiânia tem um rapaz que resolveu ser jardineiro. Só que ele arranca os matos do jardim com a mão. Então ele gasta 4 dias para fazer um jardim. Mas ele juntou um dinheirinho e foi lá e comprou uma tesoura. Com essa tesoura, ele gasta 2 dias para fazer um jardim. E juntou um pouquinho mais de dinheiro e comprou uma máquina de cortar. E ele já faz 2 jardins por dia. E com isso ele conseguiu contratar uma pessoa e trouxe uma pessoa para ajudar. Ele já passou a fazer 4 jardins por dia. E trouxe mais um, e agora mesmo ele está fazendo 7, 8, 9, ele tem uma equipe. Então ele tem uma linha de crescimento, né, empresarial e pessoal, porque esse camarada poderia muito bem pegar esse dinheirinho e não comprar essa tesoura. Ele poderia tomar uma cerveja, poderia ter tomado, né, gastado alguma coisa para ele, comprar uma televisão. Mas não, ele deu um exemplo de empreendedorismo. Ele empreendeu. Perfeito. Então, empreender não importa o tamanho, né, Sérgio? Não importa o tamanho nem a hora, e nós toda hora falamos no nosso podcast que você é patrão de você mesmo. Sempre. Eu sempre comento isso. Eu nunca fui empregado. Eu sempre fui o dono do meu trabalho, no qual eu usei uma empresa para trabalhar, dedicar o meu trabalho e ganhar o meu dinheiro. Então, assim, você é um empreendedor. Deve ser um empreendedor, seja de conhecimento, seja de mercado financeiro, seja de saúde. Nós temos que empreender e acreditar em nós mesmos, né? Você está me dizendo que empreender não é só CNPJ. Lógico empreender que não. Pode ser CLT também? Mas demais. Você não velho. Precisa mudar a sua forma de trabalhar por causa da sigla. Não, muito Mas no Brasil nós temos essa cultura, não E temos? pode ser CPF também. No Brasil nós temos essa cultura. Se eu sou CLT, eu não empreendo. Eu não cresço. Mas eu trabalho pouco. E o CNPJ eu empreendo. Olha pra você ver. Essa é a cara de quem tem uma meta muito factível. E meta vem de mediana, e mediana vem de medíocre. E a gente tem ideia que o cara que é CLT, ele tem lá o fundo de garantia, ele está estatizado, Sério? ele tem uma garantia. Então, se eu tiver que mandar embora, eu vou receber tanto seguro-desemprego. E aí você não percebe que você está perdendo a opção de se valorizar como CLT, como PJ. Cara, eu acho que nós temos que ser o nosso maior empreendedor. Seja de o que eu como é importante. O que eu ouço é importante. O que eu leio é importante. Com quem eu me relaciono é importante. Isso é empreendedorismo. As pessoas não entendem, quando a gente fala em empreendedorismo, não é só em gerar financiamentos absurdos de milhões de reais. É você gerar ambiente agradável. Gerar riqueza, não só para crescimento pessoal. E o Valiz ainda falava sobre felicidade, né? Uma hora nós vamos falar a diferença entre felicidade e alegria num outro podcast. Tomara que a gente tenha essa abertura. São coisas totalmente diferentes. Então, assim, eu vivo empreendendo em mim mesmo. Fala, caramba,
Mas eu não vejo você mudar. Cara, eu tenho mudado demais. Tenho mudado demais e estou muito feliz com as mudanças. Eu quero que você comece a empreender em você. Quando você dedica tempo para ouvir um podcast, seja ele qual for, de preferência que seja o nosso, Claro. você está empreendendo, você está... E as pessoas ainda acham que o agronegócio só tem valor se ele tiver ali uma grande máquina. Não. Tem gente construindo riquezas, empreendendo em gestão dos seus recursos, o que tem, em pessoas, né, fazendo muito legal. Essa era a minha contribuição. Hoje a gente escuta muito empresários dizendo da dificuldade que eles têm de empreender por causa de pessoas, né? O cara tem a empresa, ele tem o dinheiro, ele tem a ideia, ele tem a capacidade, mas eu não vou crescer não vou investir não, porque não acha pessoas, não tem pessoas. Concorda com isso, Valinho? Eu acho que existe um apagão, uma percepção de um apagão de pessoas. Já falei isso aqui, é impressionante quanto as empresas precisam contratar, quantas pessoas têm procurando emprego e não conseguem. Essa conta não está fechando. Não está fechando, né? E agora, será que as pessoas estão olhando para o empreendedor interno? Será que as promoções são feitas de forma por mérito mesmo, né? Investem nas pessoas internas, porque o seu melhor, eu penso assim, se eu tenho um negócio e se eu tenho um gerente que tem um sentimento de dono, que é empreendedorismo, ter o sentimento de dono, eu estou muito bem. Mas eu tenho que despertar esse sentimento de dono dele. Isso. Se ele não tenho que dar. Se ele não tem naturalmente, você pode e eu preciso despertar. E se ele tem, eu preciso falar para ele assim, eu aceito isso, eu Exacerbar. quero, eu gosto. Dá gasolina pro cara. Fala assim, voa, bicho. Eu ouvi de um presidente de cooperativa há uns 2 meses, e é um cara super empreendedor que está indo muito bem. Ele é produtor, mas não é o principal negócio dele. Ele falou assim, cara, eu vou ter que sair da cooperativa, Eduardo. Eu falei, puxa, mas por quê? Ele falou, porque os meus negócios estão ficando para trás. Negócio em cidade longe, negócio dinâmico, estacionamento e tal. Ele falou, os meus negócios estão ficando para trás. Eu não tenho um cara lá. Eu falei para ele, mas você não tem ninguém que veste a tua camisa? Você não tem um cara com sentimento de dono? Ele falou, não tem. E eu ainda brinquei, a culpa é de quem? Claro. Será que não passaram pessoas excelentes ali, que não tiveram oportunidades? Tem que ficar muito claro na cabeça desse investidor. Eu tive essa experiência antes de ontem, quando nós passamos nesse cliente, ele falou isso para mim. Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta diferente para o senhor. O senhor não está conseguindo encontrar pessoas ou não está conseguindo fazer com que elas se sintam bem, se sintam felizes, sintam vontade de ficar aqui? Ele não soube me responder, ele deu uma travada. Não, as pessoas não estão querendo nada, Ricardo. Eu vou fazer outra pergunta. O compromisso, a responsabilidade, o comprometimento, a obrigação, vou falar a palavra pesada aqui, de capacitar, é do colaborador e da empresa. O senhor concorda? Ele falou, concordo. Mas quem tem que dar o primeiro passo? A empresa ou o colaborador? Ele falou, os dois juntos. Eu falei, não tem jeito. Os dois juntos não tem jeito. Não vai passar Não na tem porteira. jeito de vocês encontrar no corredor e tá com a mesma ideia. Acabei de pensar isso agora também. Não existe. Se o senhor pegar exemplos de grandes empresas que crescem, que fazem isso, o senhor vai ver que vem da empresa para o colaborador. E muito pouco o contrário. É mais da empresa que capacita o colaborador. E isso permite ela selecionar. Porque quando ela capacita, ela precisa, quer e deve ter que receber a devolutiva. E aquele que não devolver, falou, meu amigo, por que não está acontecendo? Então, vamos fazer o seguinte, muito obrigado, até logo, tchau. Agora, se tiver todo mundo na mesma panela, todo mundo farinha do mesmo saco, como é que você vai separar os biju ruins? Ô Ricardo, eu tô aqui ouvindo vocês falar e aprendendo, né? E eu fico tão feliz quando a gente fala sobre felicidade e não alegria. Nós falamos sobre capacitação e não treinamento. É diferente, né? Olha só, por isso que a gente fala sobre maturidade no negócio. E a gente sai aí fora e a gente vê tanta gente falando sobre, não, eu vou ajudar a empreender, eu vou dar uma palestra. E os negros misturam isso tudo, né? Sobre ouvir e escutar. As pessoas ainda não entenderam a diferença entre entender e compreender, ouvir e escutar. E nós queremos que você que segue o nosso podcast tenha clareza de que o que nós estamos trazendo aqui é a vivência do que nós fazemos no nosso dia a dia.
E você tocou um assunto bem delicado, né? Muito dos empreendedores que sonham em empreender, cancelam o seu empreendedorismo, sabe com o quê? Por egoísmo de não querer treinar uma pessoa e saber que ela vai te deixar daqui a 5, 10 anos. É normal e é saudável. Nós não precisamos ter os dinossauros de 10, 20, 30, 40 anos. O que você precisa ter é uma pessoa que, enquanto ela está no seu negócio, ela está entregando o máximo. E isso é o que a gente espera das pessoas. Eu não espero que elas vão viver ao meu lado eternamente. Perfeito. Não é isso. Só que as pessoas falam, eu vou treinar um cara, vou dar um curso de treinamento, vou pagar um treinamento com esses meninos, vou dar isso aqui. A hora que ele tiver bom, sabe o que ele vai fazer? Ele vai embora. Só que ele passa 4 anos na sua empresa sendo ruim. É muito pior. Ou mais, né? mais Porque o ruim vai caro. ficando, o ruim vai mais ficando. Aí o empreendedorista, ele perde a vez, né? Que é aquele cara estacionado na beira da calçada enquanto todo mundo está avançando. E aí você vê que pessoas boas passam por qualquer empresa, né? Eu não acredito que falte pessoas disponíveis para serem treinadas. O que falta é um movimento produtivo para que a gente conecte as pessoas que querem trabalhar no campo com as pessoas que querem que as pessoas venham trabalhar com eles. Eu acho que vai surgir escolas de negócio, você mesmo está participando de alguma coisa, eu tive lá num podcast dos mamíferos, gravei alguma coisa com os meninos, muito legal, eles estão montando uma escola de ordenhadores. Olha que para mais de 1.000 pessoas, Aonde? fantástico Aonde o trabalho, eu não sei exatamente onde, então eles vão preparar as pessoas e quando você quiser, você vai se conectar na sua região. Então assim, acho que tem trabalhos maravilhosos, fantásticos. Isso que eles estão fazendo é o empreendedorismo ou não? Lógico. Excelente. Eles vão montar um negócio, eles estão olhando lá na frente, eles vão ter o cara preparado quando o mercado precisar. Parabéns a eles, achei fantástico. E uma hora nós vamos convidar o gestor deles para vir falar aqui no nosso podcast. Com Eu prazer. já participei lá também, eles são muito bons. Com prazer. E é interessante porque o empreendedorismo, eu penso assim, quando você chama, vamos pensar no empreendedorismo do patrão para o cooperador. Quando você chama o seu funcionário, o seu cooperador no escritório, o que esse cara pensa? Ixi. É Lá vem chumbo. Se for isso, não tem empreendedorismo ali. Né? Ou ele não está participando. Né? Então, acho que esse é um termômetro. Quando eu chamo alguém para vir aqui conversar comigo, o que essa pessoa pensa? Se ele já treme. Né? Eu acho que esse é a mensagem final que eu gostaria de deixar. Muito legal, Ricardão. Conclui aí, que vai ser um prazer enorme a gente terminar essa opção. Então podemos dizer que liderar é empreender em pessoas. Sem dúvida. Tá aí o maior exemplo. Liderar que empresa que gasta meio-dia do mês tirando o cara de estar fazendo uma cerca para colocar ele numa sala e ensinar para ele para onde é que a empresa está indo. Isso é empreendedorismo. Perfeito. E como presente do nosso podcast de hoje, quem está ouvindo pela primeira vez, nós presenteamos os nossos amigos que nos ouvem com um livro. Em todo episódio, a gente presenteia vocês pela presença aqui conosco com um livro. E hoje o livro é A Coragem de Ser Imperfeito. Né? Essa coragem de ser imperfeito faz parte do empreendedorismo, né? A pessoa que vai empreender, ela não precisa ser perfeita para empreender. Ela vai errar, né, Sérgio? Ela vai errar. Então, ela vai ter imperfeições. Então, o livro de hoje tem tudo a ver com o que nós estamos presenteando. E eu vou ler só um pedacinho da frase que está aqui na contracapa para você sentir vontade de ir lá no nosso Instagram, tá? O comentário que o Matheus escolher lá no Instagram não é no YouTube nem no Spotify, certo? É no Instagram. Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Fantástico. É tudo que o empreendedor quer, né? Não é? Tem gente que tem amor pelo risco de empreender. Já percebeu? Conheço gente que adora isso. Isso é muito legal. Somos nós. Adrenalina na veia. Nós adoramos essa adrenalina. Nós então, somos empreendedores. seu livro está aqui, tá? Comenta lá no Instagram, põe seu comentário, coloca lá de onde que você é, faz um comentário bacana, o Matheus vai te escolher e nós vamos entregar esse livro para você na sua casa. Tá bom? Obrigado pela sua presença. Compartilha, curte,
põe no grupo da família. O Matheus depois vai soltar os cortes. Segue lá no Instagram do Pode Ser Agro. Segue lá no Instagram do Eduardo Valias, do Sérgio Soriano e do Ricardo Arantes. Estão lá os cortes. Estamos lá para ouvi-lo, para ser nossos amigos nas nossas redes também. Muito obrigado e até o próximo. Valeu, moçada. Bacana. Mais um. Obrigado. Obrigado, gente. Sucesso. Valeu.